cozinha é a minha vida e a minha paixão. Nos meus restaurantes, todos os dias trabalhamos para encontrar as melhores combinações. Umas bem prováveis, outras mais improváveis. As possibilidades são infinitas. Sou José Vilés, fique comigo e aprenda a combinar como eu. Olá, sou José Vilés e bem-vindo a mais um Combinações Improváveis. Hoje vamos combinar com sardinha. Vamos começar com uma receita que eu diria que é bem provável, buscando os sabores das sardinhadas, da sardinhada das festas dos Santos Populares, e vamos fazer um mil folhas de sardinha com batata, mas de uma maneira um bocadinho diferente. Eu já tenho aqui as sardinhas em várias fases, aqui bem frescas, filetadas, que vou começar por polvilhar com um pouco de sal grosso, sal marinho, e vamos fazer uma cura ligeira na sardinha. Vamos fazer com que a sardinha vá largando um pouco da água, vá curando, vá absorvendo também o sal. Este sal depois é retirado, o excesso de sal é retirado, lavado, passamos com um fiozinho de água. Tenho aqui também duas sardinhas já sem tripas, já limpas, sem cabeça, só para mostrar aqui a técnica de como retiramos os filetes. Uma faca pequena, damos um primeiro golpe, encostamos bem esta face da faca na espinha da sardinha e, com cuidado, deixamos deslizar a faca ao longo da sardinha para retirar um filete perfeito. Depois acabamos de as limpar, passando a faca, retirando as espinhas da zona da barriga, e dependendo da preparação precisamos de as despinhar ou não. Se elas vão estar expostas, por exemplo, a um vinagre durante muito tempo, a espinha da sardinha vai cozer e não precisamos de as retirar. Se elas vão ter um tratamento mais ligeiro, mais rápido, tem que se tirar as espinhas do centro da sardinha. Vou, com a ajuda de uma pinça de peixe, para retirar as espinhas, sempre com uma taça de água para irmos molhando depois a pinça para retirar as espinhas que vão ficando depois de as retirar, tentando tocar o menos possível na sardinha para não estragar o peixe. O calor das nossas mãos vai muitas vezes depois danificar o peixe, por isso é tocar o menos possível. Vou juntar aqui um pouco de sal e vamos deixar no frigorífico a curar, para retirar um pouco do líquido do interior da sardinha, temperar a sardinha, e enquanto temos a sardinha a curar no frigorífico, vamos assar o pimento. Podemos, obviamente, nós aqui, como não temos gás, vou mostrar uma alternativa de como assar os pimentos. Se não, podemos mesmo nas brasas ou diretamente no fogão, numa grelha por cima do bico, assar este pimento. Neste caso vou utilizar um maçarico e vou queimar mesmo o pimento. Vamos então queimando o pimento até ele ficar bem escuro. E terminamos assim de assar o nosso pimento. Na verdade, estamos a queimá-lo. Ele está com bastante calor no seu interior, por ter estado a levar com toda esta chama. Vamos, com a película, tapar a taça e vai começar a condensar. Como vem automaticamente, começa a formar condensação, e o pimento vai continuar a assar aqui dentro para depois o conseguirmos pelar. Entretanto, já tinha feito essa mesma preparação e tenho aqui já pelado um pimento cortado numa juliana grossa. Isto vai acabar por ser uma salada. Neste caso, vamos temperar então a batata e o pimento com azeite, vinagre, sal e orégãos. E aqui a grande diferença, tenho um sal especial. Vamos temperar com flor de sal fumada, um pouco de vinagre de vinho tinto
orégãos que acabámos de retirar do ramo. Temperamos as batatas e temperamos também o pimento. Vamos juntar então, ou temperar agora então com a flor de sal fumada. Estamos aqui na salada a promover o fumo da sardinha. Estas batatas estão cozidas, foram cozidas com pele. Vou retirar as sardinhas do frigorífico, já curaram. Podem, se elas não estiverem tão firmes, podem deixar mais tempo a curar. Vamos passar as sardinhas por um fio de água. E aqui o que fizemos então foi dar textura à sardinha, promover a saída dos líquidos, mas também temperá-las. Estamos mesmo só a retirar o excesso, vamos secá-las bem, vamos inverter a posição das sardinhas, vamos virá-las então com a carne para baixo, porque depois o vinagre e o azeite com que vamos marinar têm tendência, obviamente, a ficar no fundo. Vou então temperar com o azeite, o vinagre, e vou então envolver bem a sardinha neste tempero. Vou cobrir com película, vou deixar no frigorífico então entre 20 minutos a meia hora. Deixamos então a sardinha a marinar, a sardinha a cozer através de um meio ácido, neste caso o vinagre de vinho tinto. Enquanto as sardinhas estiveram cerca de 30 minutos a marinar no frigorífico, estiveram também aqui as batatas e os pimentos a absorver todos os sabores. A flor de sal com fumo, os orégãos, o vinagre de vinho tinto e o azeite. Vamos retirar as sardinhas. Como disse, se quiserem que fiquem mais cozidas, podem deixar mais tempo. Podem deixar mesmo de um dia para o outro. E vamos começar então a montar o nosso mil folhas e só no final vamos brasear. Começar com uma camada de batata. Juntamos agora o pimento, vamos cobrir as batatas com o pimento. E colocamos então por cima agora os filetes de sardinha. Não estão crus, não estão cozinhados, estão marinados, ligeiramente cozidos através da acidez do azeite. Ficam, como veem, logo esbranquiçados. E aqui vamos depois dar então o toque da sardinha grelhada. Vamos brasear a sardinha. Porque é que eu fiz já depois de estar tudo montado? Porque a gordura da sardinha vai escorrer e vai temperar também a salada, os pimentos com a batata. Flor de sal fumada então. Vou acrescentar ainda um fio de azeite e orégãos. Terminamos assim a primeira receita de hoje, a receita provável de combinações improváveis, onde o tema é a sardinha. E estamos de volta e continuamos a combinar com sardinhas. Agora temos a receita improvável. Sardinhas em escabeche com vinagre de framboesa. Neste caso vamos fazer um escabeche de alho e cebola com o vinagre
de framboesa para temperar as sardinhas. Tenho já separado aqui também alguns temperos, cravinho para mim indispensável em qualquer escabeche, grãos de pimenta, folhas de louro. Vou começar aqui a fazer um refogado ou a preparar mesmo o escabeche com um fio de azeite. E é mais do que um fio de azeite, é aqui um generoso fio de azeite. Juntamos está a cebola em meias luas, o alho laminado, grãos de pimenta, cravinho e 2 folhinhas de louro. Deixo primeiro refogar um pouco antes de juntar o vinagre. Enquanto isso vou preparar o vinagre de framboesa. Já existe no mercado bastantes vinagres de framboesa com qualidade. Neste caso vamos fazer o nosso, utilizando o vinagre de cidra. Vamos triturar framboesas, frescas no caso. Se for mais fácil utilizarem congeladas também podem utilizar. Framboesas, vinagre. E vamos triturar. Depois de triturar, passamos num passador de rede bem fina. Vamos querer ficar mesmo só com o vinagre e com algum sumo, obviamente, das framboesas que vão largar quando triturarmos. Não vou querer triturar demasiado, vamos mesmo só retirar. Está feito. Não quero emulsionar aqui as framboesas com o vinagre, vamos retirar de facto o sabor das framboesas, deixar ainda alguns pedaços que não vamos aproveitar e passar então num passador de rede bem fino. Vamos ficar com um vinagre cor-de-rosa. Combinamos assim as duas acidezes do fruto e do vinagre já feito, vinagre de cidra. E vai dar depois também um tom divertido ao escabeche. Não queremos passar polpa, por isso tem que ser mesmo um passador de rede bem fino. Se não tiver, pode inclusive utilizar um pano bem lavado. Lave o pano, mesmo que ele esteja lavado, para retirar qualquer vestígio de detergente antes de passar algum líquido por lá. E depois esprememos o pano e retiramos assim o vinagre. Tenho então o escabeche a avançar, tenho os temperos, vou acrescentar só um pouco de sal. Como disse, vou juntar o vinagre de framboesa. Vamos deixar cozinhar, vamos corrigir depois os temperos com sal e pimenta e quando estiver praticamente pronto vamos então finalizar as sardinhas, que fiz aqui não muito diferente da primeira preparação, mas não retirei as espinhas, não é preciso, elas vão fritar, vão depois levar com os escabeches por cima. Nós vamos apresentar o prato acabado de fazer, mas um conselho, comam-me só no dia seguinte, fica bem melhor. Vamos então esperar um pouco, deixar que o escabeche comece a ficar finalizado para depois acabarmos o prato. Estamos com o preparado de escabeche praticamente no ponto que queremos. Não vou deixar cozer demasiado porque quero também ter textura, quero sentir o trincar da cebola ou o trincar do alho. Vou começar então a preparar as sardinhas. Tenho uma frigideira antiaderente, cerca de meio centímetro de azeite, não quero que cubra completamente as sardinhas, vamos voltá-las. Vou colocar então farinha num prato e passar os filetes de sardinha. Como disse, limpei as sardinhas, retirei a cabeça, retirei os filetes como na primeira receita que acabámos de fazer. Não vale a pena retirar as espinhas, vamos fritá-las e cobrir com os escabeches. Estas espinhas vão desaparecer, vão amolecer e vão se comer bem. Passo então sardinha por farinha, sacudir sempre o excesso.
como disse há pouco, este escabeche fica mesmo bom no dia seguinte. Frio, é óbvio que o podem comer acabado de fazer quente. Já tenho o azeite a aquecer. Vou fritar então as sardinhas. Cuidado que temos azeite muito quente, cuidado a manipularem, não deixem cair as sardinhas para não salpicar. Se quiserem façam com a ajuda de uma pinça, de um garfo. Vou provar aqui os escabeches para ver como estamos de temperos, precisamos de corrigir. Vai ficar mesmo bom. Já tinha juntado um pouco de sal, vou acrescentar um pouco de pimenta. E de facto o sabor do cravinho, o sabor do louro, dá-lhe muita graça. Como vem a cebola, ganhou uma cor, parece praticamente cebola roxa cozinhada, mas não, é a cor da framboesa. Não estamos a fazer combinações de cores, mas tendo o sabor, tendo a textura, se tiver uma cor para dar graça ao prato, não faz mal nenhum, só faz bem. Vou voltar as sardinhas, não quero que cozinhem demasiado. Vou retirá-las para um prato com papel para absorver um pouco desta gordura. E depois de escorrer um pouco, podemos finalizar com o escabeche. Está mesmo no ponto que queremos. Estão lindas as sardinhas. Vou então finalizar com o escabeche, com o preparado de escabeche por cima das sardinhas. Estão lindas. E bem escondidas por debaixo deste escabeche de cebola, alho e vinagre de framboesa estão as sardinhas na combinação improvável do programa de hoje: sardinhas, escabeche e framboesas. Coma hoje algumas, mas guarda outras para amanhã. E voltei para combinar para os mais pequenos. Temos os sabores da sardinhada, não vamos utilizar sardinhas, mas vamos utilizar algumas das guarnições dos acompanhamentos que normalmente estão ao lado das sardinhas. Batata, os pimentos, azeite, vinagre, orégãos. Aqui vamos juntar requeijão. Requeijão tem um sabor base que vai absorver os outros sabores, os outros temperos. Comecei por cozer as batatas. Podem assar também se gostarem mais. Retiramos daqui então uma tampa. Vamos aproveitar aqui o interior, a polpa da batata, para rechear depois de novo a batata. Com uma colher pequena, poderia ser aqui também uma colher parisiense, é mais afiada, por isso poderiam mais facilmente estragar a batata. Vamos retirar com cuidado o interior da batata. Retiro então a polpa da batata. Vou migar a batata, que depois vou combinar com o requeijão, os pimentos, tudo temperado com azeite, vinagre e orégãos, um pouco de sal e pimenta. Aqui uma operação que vou fazer é temperar. Isto é muito importante quando estamos a falar principalmente de receitas mais simples, de produtos simples. Os temperos, e um pouco em tudo, os temperos é o mais importante. Por isso um fio de azeite. Um pouco de sal e pimenta.
Agora lembrei-me, há uma receita com um nome muito engraçado na cozinha algarvia que se chama batatas de cu para o ar. São umas batatas novas, normalmente, que são temperadas como uma salada. O cu para o ar faz lembrar as pessoas a apanhar as batatas. Tem um nome engraçado. Temos então a batata à base temperada também. Vou guardar aqui as tampas para não se perderem, junto a cada batata. E vou misturar o requeijão com a batata, picar um pouco os pimentos. Os pimentos temos como utilizámos para a primeira receita, estão grelhados, pelados, já temperados para absorver aqui bem os sabores. E vou picá-los para misturar então depois neste preparado com a batata, com o requeijão. Como viram, temos só o interior aqui de duas batatas, a que já tinha esvaziado ou vazado já não utilizei, porque na verdade ao acrescentarmos novos ingredientes vamos ficar sem espaço para voltar a pôr toda a polpa da batata no seu interior. Vou picar os pimentos. O pimento não é um ingrediente muito fácil de gostar. Eu lembro-me bem, quando era pequena, adorava fazer arroz de pimentos e a minha irmã não gostava nada. Estava sempre chateada comigo porque eu, quando cozinhava, isto tinha 8, 9 anos, gostava muito de pôr pimentos em tudo e de facto são um bocadinho intensos. E vamos então temperar este preparado. Vou juntar um pouco mais de requeijão. E aqui, se não fosse com os sabores da sardinha, azeitonas, manjericão, muitos ingredientes podem fazer parte deste migado de batata, desta miga de batata. Pode ser servida fria, pode ser servida quente. Uma quantidade generosa de azeite. Um azeite virgem extra, perfumado. Um pouco de sal, pimenta. Não abusamos do sal, não abusamos da pimenta, e é importante que de facto as pessoas se habituem a arranjar alternativas de sabor sem ser só o sal. Por exemplo, as ervas aromáticas muitas vezes compensam uma redução de sal na receita. E vamos cuidadosamente recheá-las então, empurrando o recheio até ao fundo. Há variações praticamente ilimitadas para esta combinação do recheio. Pode ser frio, pode ser quente. Aqui no Combinações Improváveis também gostamos de dar alternativas e queremos essencialmente que desperte a sua criatividade e que pense nessas alternativas até um bocadinho à medida do gosto de cada um, à medida do gosto da família, dos amigos, da namorada, do namorado, porque a cozinha também serve para conquistar. Finalizamos então as batatas. Vou colocar um fiozinho de azeite por cima das batatas, um pouco de sal. Vamos temperar aqui também a casca, apesar de elas, ao terem sido cozidas numa água com sal e com aromáticos, têm já sabor, mas vamos aqui, ao finalizar com estes temperos, dar uma textura também com o sal grosso ou com flor de sal. E sardinhas lembram-nos santos populares. As bandeirolas também. E terminamos assim o Combinações Improváveis de hoje com o tema sardinha, com uma receita ou uma combinação para os mais pequenos, sem sardinhas, mas com os sabores da sardinhada.